Metroviários estão em assembleia neste momento para decidir se aceitam a proposta de conciliação apresentada pelo Tribunal Regional do Trabalho. A categoria reivindica equiparação salarial e plano de carreira. Segundo o sindicato, há trabalhadores que exercem a mesma função e recebem salários diferentes. Terminou ontem em Porto Alegre o Fórum Social Temático. Os temas discutidos foram a crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental. O Fórum Social é um contraponto ao Fórum Econômico que acontece nessa mesma época no ano em Davos, na Suíça. Para conversar sobre os debates realizados em Porto Alegre, está aqui comigo no estúdio do seu jornal o professor Denis de Oliveira, doutor em comunicação pela USP, que é frequentador assíduo dos fóruns sociais. Boa noite, professor Denis. Boa noite. Muito obrigado por ter vindo a aceitar do nosso convite. É uma honra nossa. Esse ano o fórum foi temático e sobre a crise capitalista, como é que foi essa discussão? A discussão foi a seguinte, que a crise capitalista ela está acontecendo no primeiro mundo, né, nos países, na Europa, né, nos Estados Unidos. E é interessante isso, né, porque atinge justamente o centro do capitalismo, né, o aspecto central do capitalismo, e isso tem reflexos para o globo, para todo o mundo inteiro. Né, por isso, e é muito interessante que os relatos apresentados, até de representantes europeus, né, é que a crise capitalista nesses países tem colocado em xeque, inclusive, conquistas sociais históricas dos povos dos países europeus, né, notadamente os direitos consagrados pelo Estado de Bem-Estar Social. E o senhor também é representante de um movimento negro do coletivo Quilombação. O fórum também tratou a respeito dessa questão da democracia, da justiça social. De que forma a questão do negro foi tratada ali? Então, foi construído um espaço próprio, né, para discutir a questão racial, chamado Espaço Ubuntu, né, que foi na Praça Zumbi dos Palmares. Ubuntu é uma filosofia africana, quer dizer, eu existo desde que o outro me reconheça como tal. Né, uma filosofia muito bonita, né, da tradição Zulu. E a discussão muito interessante é o seguinte, que é impossível falar da questão social, democracia, sem pensar em inserção da população negra. Né? A população negra é única, talvez, no mundo inteiro, não tem nenhum lugar no qual ela esteja no poder, né? Nem na própria África ela está nisso. E no caso do Brasil, nós temos aí, né, uma situação bastante particular, que é o segundo país com maior população negra do mundo, perto da Nigéria, né, fora da África, é o maior que tem. E, recentemente, nós temos tido algumas conquistas institucionais, né, como as cotas, como ações afirmativas, ter avançado nisso. Entretanto, nós temos um problema muito sério, que é o aumento da violência contra jovens negros nas periferias, né, o genocídio da população negra, que a gente tem comentado, e também a questão da intolerância religiosa, que foi, inclusive, tema de uma das marchas que aconteceu no dia 23. E nesse contexto ainda dos negros, qual foi a reivindicação do movimento negro no Comitê Internacional do Fórum? Olha, tendo em vista essa situação que nós estamos colocando, né, a gente reivindicou que o movimento negro tivesse uma representação no Comitê Internacional, né? Porque não tem, apesar assim quando a gente fala de desigualdade social, injustiça, você sempre toca na questão racial, isso no mundo inteiro, né? Então ainda não existe uma participação específica do próprio movimento negro no Comitê Internacional. Então, diante da situação, foi essa reivindicação que foi apresentada ao comitê. E vai ficar em análise agora. Sim. E aguardar a resposta. Exatamente. Até porque vai ser na Tunísia, o próximo fórum, né? Sim, e havia participantes, inclusive, da Tunísia lá e de outros países também. Sim. E o Gilberto Carvalho também participou, né? O ministro Gilberto Carvalho. Participou da mesa, né? Ele estava representando a presidenta, né, da República, Dilma, né? E uma fala dele, ele diz o seguinte, né, que ele fala que houve de fato, né, um dado interessante, né, no mundo inteiro houve um crescimento da desigualdade. A única região que não cresceu a desigualdade foi a América Latina, né, e o Brasil tem grande responsabilidade nisso, né, o Brasil com as políticas sociais nos últimos anos conseguiu uma inclusão histórica, né, da população mais pobre e tal, né, tem crescido socialmente esse segmento social, né. E ele disse que a política é importante, só que é um desafio nosso, né? Um desafio não só do governo, mas principalmente dos movimentos sociais. Como a gente pensa um salto de qualidade em relação a isso? Né? Manter a inclusão, tudo bem, mas e daí? A partir disso, qual alternativa política deve se pensar para você ter um avanço significativo? Enfim, esse seria o outro mundo possível, né, que está pensando. Pois é, e aí já serve como incentivo para os movimentos pensarem nesse novo momento agora e conquistarem, quem sabe, mais avanços nesta área da questão social aqui no país, né? Sem dúvida, até porque uma reflexão que a gente faz é que não podemos confundir o governo com o poder, né? O poder, efetivamente, está na mão das corporações multinacionais, na mídia, houve um debate sobre mídia, inclusive isso, né? Em outros grupos que não estão necessariamente no Estado, né? Então, muitas vezes a gente ganha a eleição
eleição, né, vitórias eleitorais, só que é uma pressão violenta desses grupos poderosos, que são globais, multinacionais, e o movimento social tem esse papel de contrapor isso. Tá certo. Professor Denis, muito obrigado por sua participação Imagina, aqui agradeço. e até uma próxima oportunidade. Até a próxima.